Olá, pessoal. Então, na videoaula passada, na videoaula anterior, nós vimos a definição de derivada e como a gente pode interpretar a derivada no caso de uma curva paramétrica, no caso de uma função vetorial que parametriza um deslocamento de um objeto, como que a gente pode interpretar a derivada como vetor velocidade instantânea, em cada instante de tempo daquele deslocamento. E aqui a gente tem esse teorema que diz que se a gente tem uma função vetorial definida em um intervalo contendo t igual a a, então a gente tem que essa derivada da função vetorial existe nesse ponto se e somente se as funções componentes são diferenciáveis nesse ponto. E a derivada nesse caso pode ser calculada de uma maneira muito simples, basta calcular a derivada de cada uma das funções componentes. E essa derivada é simples de ser calculada, porque cada uma das funções componente é uma função real de uma variável real, ou seja, uma função de cálculo 1. E a mesma coisa vale para funções vetoriais de R2 ou de R3. E a gente vai calcular agora, no item 1 desse exemplo, a derivada da função vetorial raiz de ti mais 2 menos tj. É a primeira coisa que a gente vai calcular nessa videoaula. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e calcularem a derivada dessa função no ponto t igual a 1, usando esse teorema 5.2.7, certo? Então, pausem o vídeo, que a gente já vai dar continuidade com a resolução desse primeiro item do exemplo. Bem, então, como eu disse, esse cálculo ele é bastante direto. Então, a gente tem aqui na primeira função componente t elevado a meio, usando as regras de derivação de funções de uma variável, a gente tem meio vezes t elevado a menos meio. E aqui a gente tem que a derivada de 2 é 0, a derivada de menos t é igual a menos 1. Então, essa é a função derivada, que associa a cada t o vetor derivada no ponto t, e a derivada no ponto 1, essa derivada ela é vetorial, certo? A gente precisa lembrar que a função sendo vetorial, a derivada em um ponto é um vetor também. Essa derivada é calculada substituindo t por 1. Então, a gente encontra meio e menos 1 para as duas coordenadas desse vetor derivado. Então, o primeiro item é super tranquilo. E agora a gente vai fazer o item 2. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo também e tentarem fazer esse item 2. O que está escrito aqui? Está sendo pedido para vocês esboçarem a curva representada por essa função vetorial, esboçar a curva parametrizada por essa função vetorial, incluam também a orientação no esboço, não esqueçam, e depois esbocem o vetor derivado. Então, o que acontece aqui que é importante observar? O que a gente vai fazer no esboço desse vetor derivada é o seguinte. Vamos supor que a gente tenha aqui já esboçada a curva parametrizada por r de t. Se a gente vai esboçar o vetor derivada r' em um ponto t igual a, a gente poderia esboçar esse vetor partindo da origem. É como a gente esboça vetores normalmente. Mas não é isso que a gente vai fazer, por quê? Seguindo a ideia de uma função vetorial que descreve o deslocamento de um objeto, esse vetor derivada representa a velocidade, o vetor velocidade desse objeto no instante t igual a. Então, esse esboço fica mais legal se a gente fizer o seguinte. Se a gente fixar primeiro, se a gente registrar primeiro onde que o objeto está no instante t igual a. Então, a gente vai marcar primeiro o ponto, que também pode ser visto como um vetor, né? Mas a gente vai marcar primeiro o ponto R de A. Que nesse ponto azul aqui, esse seria o ponto onde o objeto se encontra nesse instante de tempo. E aí sim a gente vai esboçar o vetor derivada com origem nesse ponto, partindo desse ponto, certo? E aí a gente tem a ideia de que, partindo daquele ponto, a gente tem o vetor velocidade naquele instante, dado pelo vetor derivado, certo? Então, no item 2, esbocem a curva, incluam também a orientação nessa curva que vocês vão esboçar, encontrem o ponto R de 1 e esbocem o vetor derivado com origem
nesse ponto R de 1. Lembrando de fazer a diferenciação entre R de 1, o valor da função vetorial, e o vetor derivada R' de 1. Certo? Então, se precisarem, voltem o vídeo, ouçam de novo, mais pause, tentem fazer esses esboços e a gente já vai colocar a solução agora no nosso quadro. Bem, para esboçar essa curva, a gente vai observar que a gente tem na segunda função componente y igual a 2 menos t, ou seja, t igual a 2 menos y. Isso a gente pode substituir na primeira função componente, que é x é igual a raiz de t, ou seja, x é igual a 2 menos y. E para visualizar melhor qual é a cara dessa curva, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado e encontrar x ao quadrado igual a 2 menos y. E olhando aqui para essa parábola, a gente consegue esboçar com mais confiança a curva paramétrica. Então, lembrando que escolher alguns valores de t e esboçar eles, representar esses pontos no plano, é um bom caminho para ter uma ideia da curva, mas para se certificar de fato, para ter um argumento sólido de qual é o formato daquela curva paramétrica, a gente precisa fazer uma manipulação algébrica correta para dar essa solidez para o nosso esboço. A gente só lembra aqui que a nossa curva paramétrica não é essa parábola inteira, porque originalmente x é igual a raiz de t fornece apenas pontos com x maior ou igual a zero. Então, a gente tem aqui uma metade dessa parábola com x maior ou igual a zero, e à medida que t cresce, x cresce também. E é isso que vai dar a orientação da curva paramétrica que a gente vai colocar agora no nosso quadro já esboçado. Então, vejam aqui no esboço que a gente tem uma metade de uma parábola côncava para baixo, certo? Com o vértice lá no ponto 0,2 do plano XY, como nós tínhamos discutido agora há pouco. Então, em vermelho está aqui o vetor derivado. Então, o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, a gente está olhando, como eu comentei anteriormente, para o vetor R de 1, não para a derivada, mas para a imagem da função original no ponto t igual a 1. Então, se a gente substituir t igual a 1 na nossa função vetorial, a gente vai encontrar 1. Como eu escrevi aqui embaixo, e é esse o vetor que está indicado aqui. Vejam, x é igual a 1 e y igual a 1. Esse aqui é o ponto onde o objeto se encontra no instante t igual a 1, quando a gente interpreta isso como deslocamento de um objeto. E reparem que é uma coincidência, certo? Que no R de 1, as duas coordenadas são iguais a 1. Isso é apenas uma característica muito particular dessa função. Mas, tendo agora esse ponto, que eu vou destacar aqui em vermelho, tendo esse ponto R de 1, que é igual a 1, a gente vai esboçar o vetor derivada com origem nesse ponto. Então, o nosso vetor derivada, ele tem coordenada x igual a meio. Então, partindo desse ponto, a gente vai andar meia unidade para a direita, meia unidade positiva. Então, vejam, dx é igual a 1 para x é igual a 1,5. E na coordenada y, a gente tem menos 1 para esse vetor derivada. Ou seja, partindo desse ponto, a gente vai descer uma unidade no eixo y. Então, a gente sai de 1 para 0,5 e depois para 0, certo? Uma unidade aqui, voltando para o eixo x. Então, meia unidade para a direita, uma unidade para baixo, a gente tem a outra extremidade aqui, e esse é o vetor derivado. Então, lembrando que esse vetor derivada representa a velocidade vetorial do objeto nesse ponto da trajetória dele. E a gente já consegue observar aqui, nesse esboço, uma propriedade bem interessante que o vetor derivada tem de funções vetoriais. Esse vetor derivada, ele é sempre tangente à curva que a função vetorial parametriza. E a gente pode ver aqui, né, a curva em preto. Se a gente desenhasse a reta tangente a essa curva no ponto destacado, a gente veria um vetor apoiado nessa reta. E vejam que esse vetor, apontando para baixo, respeita a orientação da curva original.
E aqui nessa animação a gente ilustra essa propriedade na definição por limite de derivado. Vocês podem relembrar pela videoaula anterior e também pelas notas de aula que a derivada da função vetorial é definida pelo limite dessa quantidade aqui em vermelho, o limite dessa quantidade quando h se aproxima de zero. A gente viu isso na última aula, a gente faz a diferença entre esses dois vetores e multiplica isso por 1 sobre h. Quando a gente faz esse processo e h se aproxima de zero, a gente vê o vetor resultante, que no limite representa a derivada, se aproximando cada vez mais da reta tangente, a curva nesse ponto, no que diz respeito à direção desse vetor. E, fechando essa nossa videoaula sobre o vetor derivada de funções vetoriais, a gente vai ver agora a definição de vetor tangente unitário, ilustrando ainda com esse nosso exemplo. Então, se a gente tem uma função vetorial definida, né, em um ponto t igual a, e a gente está olhando para a curva, que é o gráfico dessa função vetorial, parametrizada por essa função vetorial, a gente vai pensar que se essa derivada existe e ela não é nula, a gente vai dizer que esse vetor derivada é o vetor tangente a essa curva parametrizada no ponto em questão, e o vetor tangente unitário a essa curva nesse ponto é definido dessa maneira. Então vejam que faz sentido pedir que a derivada seja não nula, porque se a derivada é nula, a gente não consegue multiplicar pelo inverso da norma do vetor derivada. A gente teria uma divisão por zero aqui. Então, o que significa isso no nosso exemplo? E a gente vai relembrar aqui que o vetor derivada, nesse caso, é igual a meio menos 1. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente tem uma função vetorial, que é diferenciável nesse ponto, o vetor derivada é não nulo, então a gente vai chamar esse vetor de o vetor derivada da curva no ponto em questão, e a gente vai olhar agora para esse vetor tangente unitário. Então, como que ele é definido? Aqui a gente tem o próprio vetor derivada, que está calculado, lembrando que aqui a gente tem t igual a 1, certo? Pelo exemplo anterior. E aqui, nesse denominador da expressão, a gente tem a norma desse vetor derivada. Então, a gente teria, né, que calcular a norma desse vetor derivada. O que a gente obtém? Bem, a norma de um vetor ela é calculada como a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas coordenadas, ou seja, 1/4 somado com uma unidade. Isso aqui resulta em 5/4, ou seja, a raiz de 5 dividido pela raiz de 4, que é igual a 2. Então, a gente vê que esse vetor derivada, ele tem norma diferente de 1, certo? Usando uma calculadora, a gente vê que a norma desse vetor é igual a esse número aqui, um pouquinho maior do que 1. O vetor tangente unitário, ele é obtido multiplicando as coordenadas desse vetor derivada pelo inverso desse número. Ou seja, a gente vai ter 1 sobre 1,118 vezes meio, e na segunda coordenada, menos 1 dividido por 1,118, e assim por diante. Então vejam que esse vetor tem uma norma um pouquinho maior que 1. O vetor tangente unitário ele vai ter sempre norma 1, ou seja, ele vai ser um pouquinho menor que esse vetor aqui. Algo parecido com esse vetor azul meio tortinho que eu desenhei aqui. Esse vetor tangente unitário vai ser bastante importante para a gente mais adiante, quando a gente estiver estudando integrais de linha sobre ou ao longo curvas paramétricas.